Fala galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está me assistindo. Está entrando no ar mais um módulo de História comigo, professor Christian Souza. Lembrando a você que acompanha as nossas videoaulas que o conteúdo aqui produzido é destinado exclusivamente aos alunos da rede pública de ensino do Estado do Rio de Janeiro, que nesse momento de pandemia estão acompanhando as nossas aulas através das orientações de estudo que foram disponibilizadas pela Secretaria de Educação, beleza? Bom, na aula de hoje a gente vai conversar a respeito de uma guerra que, ao contrário de muitas que aconteceram no século XX, ela vai ser um pouco peculiar. Por que ela vai ser peculiar? Porque ela vai ser uma guerra ideológica. Como assim, Christian, uma guerra ideológica? Vai ser um conflito aonde as duas potências envolvidas, que vão ali, que deveriam se degladiar, se confrontar, não vão fazer isso com armamentos em campo de batalha, como ocorreu, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, onde a gente tinha lá os nazistas lutando contra uma parte da Europa, depois os Estados Unidos entrando no conflito, Japão, Itália, ou seja, na Segunda Guerra Mundial a gente viu um modelo de guerra onde de fato ocorreu a luta armada. Na Guerra Fria, ao contrário disso, a gente não vai ter uma luta armada, mas sim uma luta ideológica, que é o que os historiadores também chamam de guerra ideológica. E aí eu começo falando um pouquinho a respeito dos antecedentes desse conflito. Por quê? Como eu já falei em videoaulas anteriores, nada na história acontece com estalar de dedos. Então tudo tem o quê? Tem um antecedente que vai explicar aquele fato que estava acontecendo. E qual foi o antecedente aqui? É o que eu disse, para muitos autores, a Guerra Fria iniciou-se ainda no final da Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos vão lançar aí 2 bombas atômicas sobre o Japão. Mostrei para vocês esse episódio das bombas atômicas no Japão, quando a gente viu sobre a Segunda Guerra Mundial. Até indiquei uma animação que fala a respeito do lançamento dessas bombas atômicas. Só que essas bombas atômicas vão ter uma justificativa oficial. Qual foi a justificativa oficial dada pelo governo norte-americano na época, pelo governo estadunidense? O que o presidente Harry Truman, que era o presidente da época, falou para justificar o lançamento das bombas atômicas no Japão? Uma rendição japonesa de forma mais rápida. Ou seja, a justificativa do Harry Truman para lançar as bombas atômicas no Japão era para acelerar o quê? O fim da guerra. Por quê? Porque destruindo as cidades, o Japão se renderia mais fácil e a guerra acabaria ainda em 1945. Só que é importante a gente lembrar o quê? Que a partir de 1941, 2 forças antagônicas vão se unir para combater um inimigo nazista em comum. Quem que eram essas forças antagônicas, Christian? Você vai ter de um lado os Estados Unidos, capitalista, a maior potência capitalista do mundo, e do outro lado você vai ter a União das Repúblicas Soviéticas, socialista. Então o que acontece? Naquele momento ali, em 1941, essas 2 potências antagônicas vão se unir. Por quê? Porque elas tinham um inimigo em comum. Quem que era esse inimigo em comum? Os alemães. A Alemanha nazista. Beleza. Os dois se aliam, conseguem desestruturar Hitler, conseguem derrubar o governo nazista. Com isso, chega ao fim a Segunda Guerra Mundial. Mas e agora? Eis a questão, que é conforme eu estou falando aqui. Com o fim da Segunda Guerra, a derrota nazista, com o fim da Segunda Guerra e a derrota nazista e a exibição de potencialidade nuclear norte-americana sob a ótica soviética, nascia assim um dos conflitos ideológicos de maior duração da história do século XX, que foi a Guerra Fria, que, como eu disse, começa lá em 1947
e vai até 1991. Christian, por que exibição de potencialidade nuclear norte-americana sob a ótica soviética? Como eu falei, a justificativa oficial do governo estadunidense para lançar as bombas atômicas sobre o Japão foi de que era necessário que acelerar a rendição japonesa e com isso o fim da Segunda Guerra. Porém, os soviéticos não vão interpretar dessa maneira. A União Soviética vai interpretar o quê? Que essa demonstração das bombas atômicas dos Estados Unidos era o quê? Uma demonstração de força perante a eles soviéticos. E vai ser justamente com o término da guerra e essas duas potências antagônicas entre si sendo vitoriosas no final da guerra, é que vamos ter aí o início da Guerra Fria. Porque, como eu falei, vencido o inimigo em comum, que era a Alemanha nazista, eu tenho duas potências com um modelo político completamente distinto entre si. De um lado, os norte-americanos capitalistas e de outro, a União Soviética socialista. Então, com o fim da guerra, não tinha mais o quê? Justificativa para esses dois continuarem o quê? Aliados. Até porque o modelo econômico, político de cada um dos dois era completamente distinto, diferente entre si. Beleza? Eu gostaria que vocês acompanhassem comigo, então, a leitura aqui na página 7 da apostila, onde ele começa falando para você o seguinte. Nesse período, o mundo estava dividido em dois blocos ideológicos antagônicos. O bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos da América, e o bloco socialista, liderado pela extinta União das Repúblicas Soviéticas. Das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, duas grandes potências vão sair vitoriosas. Quem são elas? Estados Unidos e União Soviética. Lembrando que as duas eram inimigas de quem? Da Alemanha nazista, que foi derrotada. Durante a Segunda Guerra Mundial, os soviéticos dominaram todo o leste europeu no seu avanço em direção a Berlim, capital da Alemanha. Com a derrota alemã, os soviéticos impuseram um regime socialista no leste europeu. Em resposta a esse avanço soviético, os Estados Unidos vão estabelecer uma série de medidas que ficaram conhecidas como Doutrina Truman, que visavam combater o avanço soviético sobre a Europa. Mas, Christian, essas duas potências não saíram vencedoras no final da Segunda Guerra Mundial? Elas não estavam lutando lado a lado? Sim, elas estavam lutando lado a lado. Porém, foi aquilo que eu falei no início da aula. Eu tenho dois modelos políticos completamente distintos entre si. Estados Unidos capitalista e União Soviética socialista. Quando a guerra acaba e não tem mais por que eles continuarem no mesmo lado, você vai ter o quê? Uma separação. E aí, mediante essa separação, eu tenho o início da Guerra Fria. Beleza? Continuando. O Plano Marshall estava englobado no conjunto de medidas da doutrina Truman. Os países europeus saíram da Segunda Guerra Mundial arrasados completamente. Aos olhos do governo norte-americano, caso nada fosse feito, esses países cairiam na órbita do controle ideológico soviético. Por conta disso, o governo americano instaurou o Plano Marshall para recuperar a Europa Ocidental destruída pela guerra. Christian, o que foi esse Plano Marshall que os Estados Unidos estabeleceram aí no fim da Segunda Guerra? Nada mais foi do que um plano de financiamento para a reconstrução daquelas cidades, daqueles países que foram destruídos com a Segunda Guerra Mundial. Vale a gente destacar aí que a Segunda Guerra literalmente arrasou toda a Europa. Então, esse Plano Marshall basicamente era o quê? Os Estados Unidos emprestando dinheiro para países da Europa Ocidental para que esses países então pudessem o quê? Se reconstruir no pós-guerra. Só que tem um pequeno detalhe.
Ninguém empresta dinheiro para ninguém a troco de nada. Por que os Estados Unidos estavam emprestando dinheiro para os países da Europa Ocidental? Justamente para que, com esse empréstimo, eles conseguissem também o quê? O apoio político nessa causa da Guerra Fria. E a mesma coisa vai fazer a União Soviética emprestando dinheiro para a reconstrução dos países do leste europeu. Ou seja, eles estavam emprestando dinheiro para a reconstrução, mas em troca eles queriam também o quê? O apoio político para a sua causa nesse conflito aqui. Beleza? Prosseguindo aí a leitura. O período da Guerra Fria teve como uma de suas principais características a chamada corrida armamentista. Estados Unidos e União Soviética disputavam para ver quem produzia as armas com maior poder de destruição, como bombas nucleares, aviões de guerra modernos, submarinos atômicos e etc. Outra característica do período vai ser também a chamada corrida espacial, que vai acontecer entre 1957 e 1975. Nada mais era do que uma corrida tecnológica que visava não somente a exploração do espaço sideral, mas era, antes de tudo, uma demonstração de poder por parte dessas potências. Então, essas demonstrações de poder, elas vão começar desde aqui o final da Segunda Guerra. Era uma potência querendo mostrar que era melhor do que a outra, que era mais avançada tecnologicamente que a outra. Isso aconteceu com as bombas atômicas lançadas aqui no Japão no final da Segunda Guerra. Isso vai acontecer na corrida armamentista, na corrida espacial. Por quê? Porque essas duas potências lutavam, naquela época, disputavam para ver qual das duas era militarmente o quê? Mais poderosa perante a outra. Beleza? Continuando. Temos também como característica da Guerra Fria a modalidade de guerra por encomenda. Como essas potências não podiam se enfrentar diretamente, terceirizavam parte de suas guerras em países da periferia do mundo, financiando guerrilhas locais em territórios sob domínio ideológico da potência adversária. Um dos casos mais emblemáticos de guerra por encomenda foi a Guerra do Vietnã, que foi de 1959 até 75. Os soviéticos vão apoiar com armas o Vietnã do Norte, socialista, e os Estados Unidos em socorro ao Vietnã do Sul, capitalista. Mandaram seu próprio exército para a região, ou seja, os norte-americanos enviaram soldados americanos para poder lutar nesse conflito ali local entre Vietnã do Norte e Vietnã do Sul. Em 1973, em virtude do crescente apoio ao fim da guerra dentro dos Estados Unidos, as tropas americanas se retiraram da região com muitas baixas de vidas humanas e prejuízos financeiros. Em seguida, o Vietnã foi unificado sob o governo do Norte, que era o governo quê? Socialista. Então, foi aquilo que eu falei no início da aula. Você não vai ter um conflito direto entre soldados norte-americanos e soldados soviéticos. Mas, Christian, por que esse conflito direto entre União Soviética e Estados Unidos nunca aconteceu? Porque eles tinham um poder militar muito grande. Então, o que acontece? Se um respondesse com força total, o outro teria que responder com força total. E aí vale lembrar que essas duas potências tinham o quê? Armamentos nucleares nessa época. Então o que acontece? Se a União Soviética lança uma bomba nuclear contra os Estados Unidos vão responder à altura. Vocês viram na animação que eu demonstrei para vocês na aula sobre a Segunda Guerra o que uma bomba nuclear é capaz de fazer. Agora vocês imaginem, duas potências mundiais lançando bombas nucleares entre si e o restante do mundo no meio desse imbróglio todo. Simplesmente, a espécie humana corria o risco de ser extinta. Por quê? Porque o poder dessas bombas nucleares era muito forte. E era muito o quê? Muito fatal. Então, se Estados Unidos lançam para um lado e a Europa lança para o outro, automaticamente
corria-se aí um risco da raça humana ser dizimada. Então não era interessante para os dois se degladiarem ali entre si conforme outros conflitos já tinham ocorrido, como no caso da Segunda Guerra. Por isso que vai ser uma guerra o quê? Ideológica. E por isso também que eles vão financiar esses conflitos periféricos que o material de vocês está falando aqui. Beleza? Continuando. Durante a Guerra do Afeganistão, entre 1979 e 89, ocorreu o contrário. Os Estados Unidos vão apoiar com armas um grupo de rebeldes fundamentalistas islâmicos, liderados por um homem chamado Osama Bin Laden, vocês devem já ter ouvido falar sobre ele, que era combatido pelo exército soviético. Os soviéticos não vão conseguir derrotar os rebeldes. Um dos maiores símbolos da Guerra Fria vai ser a divisão da Alemanha. Por que a divisão da Alemanha, Christian? Com o término da Segunda Guerra e a Alemanha derrotada, o território alemão, ou seja, o país Alemanha, ele vai ser sitiado e dividido entre as potências vencedoras. E isso vai incluir a capital Berlim. Então, literalmente, a cidade de Berlim, que era a capital da Alemanha, ela vai ser dividida, de um lado, entre os norte-americanos e os seus aliados capitalistas, e de outro, a União Soviética socialista, conforme ele está falando aqui. Após a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi dividida em duas. A Alemanha Ocidental ficou sob o regime capitalista liderado pelos Estados Unidos. A Alemanha Oriental ficou sob domínio soviético. Em Berlim, na capital, em 1961, foi construído um muro, o famoso Muro de Berlim, dividindo a Berlim Ocidental capitalista e a Berlim Oriental socialista. Esse muro, o Muro de Berlim, vai ser derrubado em 1989 em um ato que vai se tornar simbólico, marcando o quê? O fim da Guerra Fria. O muro ele começa a ser derrubado em 1989, porém o conflito em si, a Guerra Fria em si, se extingue de vez em 1991. Beleza? Cada uma das potências em disputa buscou aliados com a finalidade de enfraquecer o outro. Em 1949, os Estados Unidos criaram uma aliança militar formada por potências ocidentais. Essa aliança existe até os dias de hoje e ela é chamada de quê? De Organização do Tratado do Atlântico Norte, que você também deve conhecer como OTAN. Os soviéticos vão responder a essa aliança criando o chamado Pacto de Varsóvia, reunindo países do bloco socialista. Qual que era o objetivo do Pacto de Varsóvia e da OTAN simultaneamente, Christian? Caso um dos países que fizesse parte da OTAN fosse atingido militarmente por um país do bloco soviético, organizava-se, através de um financiamento desses países, um exército multinacional para combater o inimigo em comum. A mesma coisa, se caso um dos países que fizesse parte do Pacto de Varsóvia sofresse um atentado por parte de uma dessas potências capitalistas, formava-se aí um exército multinacional financiado por todos aqueles países que participavam do pacto para contra-atacar, ou seja, para responder àquela agressão que ocorreu anteriormente, ok? O último presidente soviético vai ser o Mikhail Gorbachev, que diante da crise econômica, já no final dos anos 80, e o atraso tecnológico enfrentado pela União Soviética, realizou um processo de reformas, conhecido como Glasnost e Perestroika, que vocês já devem ter ouvido falar também na geografia. Desta forma, o governo Gorbachev realizava a abertura econômica do país ao regime capitalista. Então, com o fim oficial da União Soviética em 1991, vários países do leste europeu enfrentaram um período de grave crise econômica na adaptação a uma economia capitalista. Alguns vão conseguir se recuperar e prosperar, e outros, até hoje, a pobreza ainda é um problema sério que afeta boa parte da população.
É interessante a gente estar destacando aqui o seguinte: quando acaba a União Soviética e todo o território soviético é incorporado ao modelo capitalista, isso vai acontecer da noite para o dia. Beleza. Só que tem um detalhe: essas pessoas estão vindo de praticamente 50 anos vivendo naquele modelo socialista. Então, para você se adaptar ao modelo capitalista da noite para o dia, não vai ser fácil. Da mesma forma, se nós hoje, da noite para o dia, dormimos capitalistas, acordamos socialistas amanhã, a gente não vai se adaptar logo de cara. Você vai ter o quê? Um processo lento e longo de adaptação. Alguns desses países vão se adaptar de forma positiva, né? Vão conseguir se adaptar ao capitalismo mais fácil, de forma mais fácil, e vão prosperar, e outros nem tanto. Então esse vai ser o quê? Esse vai ser o grande final da União Soviética, que justamente vai trazer o quê? Essas grandes, como é que eu posso dizer? Essas grandes consequências para aqueles países que eram associados à União Soviética e que da noite para o dia viram seu modelo econômico acabado, tendo então que se adaptar a uma nova forma de modelo econômico que para eles era algo completamente o quê? Completamente desconhecido. Beleza? Bom, com isso a gente chega então ao final da nossa aula. Eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Aos meus alunos, caso tenham alguma dúvida, vocês sabem onde me encontrar. E é isso. Um grande abraço a todos, muito obrigado, até a próxima e tchau!